Olá, professores. Hoje nós estamos aqui para falar da nossa última aula da nossa revista. Estamos finalizando Colossenses, um tratado cristológico, onde a última aula é revisitando a supremacia de Cristo, onde nós, vou ser bem rápido aqui com vocês, onde a gente vai basicamente revisitar 3 a 4 pontos importantes que a gente trabalhou durante toda a lição, toda a revista, né? E mostrar o quanto essas diretrizes ou esses assuntos, eles são tão reais pra gente estudou tanto eles, a ponto de a gente dar uma revisitada nessa última aula e fixar de uma maneira um pouco mais rígida ali na mente dos nossos alunos. O nosso para refletir é: Cristo é supremo sobre a criação, Cristo é supremo sobre a nossa vida, graças ao Pai por isso. Bem finalização, né, professores? Então, o texto bíblico que eu coloquei é sobre o Provérbios 7, de 1 ao 3. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. E aqui nós vamos separar, eu separei aqui 4 pontos, onde a gente vai fazer uma revisão assim rápida sobre isso. E aí, o que eu falo para você, professor? Eu não sei qual de vocês, geralmente as igrejas têm mais de um professor, vai dar essa última aula, né? Como que funciona? O que eu sempre falo? Pega você, talvez você deu 3, 4, 5 lições dessa revista. Se vocês forem 2, vocês deram média de 5, 6 cada uma. Se vocês forem 3, deu ali 3, 4 lições da revista. E é para aqueles que, do ar do trabalho, que só tem você de professor, você deu todas as lições, o que eu faço? O que eu falo? Pega seus resumos. Pega os seus estudos, as suas anotações que você fez anteriormente sobre as outras lições e revisita alguns temas e tenta relembrar nas suas aulas que você deu assuntos que pegaram bem ali com os seus jovens, assuntos que você falou, nossa, esse assunto aqui rendeu, esse assunto foi bom aqui para eles se desenvolverem melhor, esse assunto para o meu contexto é mais real do que esse outro assunto. Porque às vezes, aqui professores, eu foquei principalmente nos pontos bíblicos da interpretação mesmo, da hermenêutica do texto. Fizemos uma exegese básica aqui sobre alguns versículos, em algumas lições, às vezes um pouco mais profunda, às vezes um pouco mais superficial, dependendo de qual assunto era, mas sempre tendo a ideia de que colocar luz ao que a palavra de Deus queria dizer, mas é óbvio que a aplicação disso dentro do seu contexto é uma aplicação que só você pode fazer. É só você que pode falar como que isso vai acontecer, ou onde que toca os corações. Você sabe que determinados assuntos para os seus jovens já são muito bem alinhados. Outros assuntos já são coisas que, nossa, ainda causa aquela coisa de ele falar, mas é assim mesmo? Ah, mas não é? Então, assim, revisita seus estudos, revisita suas anotações, pega os papéis que você fez, vai lá no seu tablet, no seu computador, pega os seus resumos, olha ali onde você grifou nas lições anteriores da revista, para que você consiga traçar ali um paralelo e entender o que você pode levar o que você pode revisitar com eles de muito importante que você já fez anteriormente, tá? Eu separei alguns pontos que a carta de Paulo, ela fixa muito dentro dos nossos corações. É claro que tem outros pontos que ele fixa demais. Então, assim, dentro que a gente pode colocar a supremacia de Cristo, lembra que a gente fez aquelas 2 lições sobre o famoso hino de Colossenses 1, e ali, obviamente, que ele dá outras ênfases, outras coisas, mas nós colocamos aqui 4 pontos para que pudéssemos sintetizar melhor, né? Primeiro ponto, vãs filosofias. Se a gente for lembrar, basicamente, nós temos ali no começo da carta dos Colossenses, nós entendemos, e depois no desenvolvimento nós vamos percebendo isso também, e conforme a gente foi trazendo os contextos, que por sinal, professor, você que está na última aula, provavelmente você já viu, já utilizou, tomara que você tenha conseguido, os materiais que a gente colocou aí no final, que a gente consultou, que nós consultamos, além de muitos outros artigos que não tinham como colocar todos aqui na bibliografia, mas se você conseguir revisitar, como posso dizer, essas anotações que você fez dentro dos seus materiais, também vai te ajudar. Então, esses materiais nós utilizamos também para trazer o contexto histórico daquela época, o contexto imediato do texto, o contexto da carta. Então, a gente tem contexto histórico, contexto da carta, contexto imediato. Então, dentro disso, nós
trouxemos aqui para dentro da discussão o que seriam essas vãs filosofias. Se nós poderíamos falar que era de A, se era de B, se era daquele grupo que era as heresias ali de Gálatas, das igrejas da Galácia, se não, se era... A gente fez essa discussão lá nas primeiras lições. E nós concluímos durante essas discussões de que essas vãs filosofias, elas tinham muitas roupagens, um pouquinho de cada grupo, mas que tinham uma característica específica. E aí nós percebemos durante o decorrer da revista que Paulo ele não confronta um herege específico, não confronta pessoas específicas, porque os falsos mestres ali daquela igreja, eles estavam agindo nos corredores, agindo ali depois do culto, sabe, aquele irmãozinho, eu dei esse exemplo, aquele irmãozinho que o pastor tá pregando, ele puxa alguém para falar da pregação ali do lado de fora da igreja, fala, não, o pastor tá falando, não tem nada a ver, tal. Então, os falsos mestres, eles agiam assim, eles tomavam café na mesa dos irmãos e falavam mal de outras pessoas, e assim eles iam colocando vãs filosofias, falando de circuncisão, falando que eles precisavam ter alguns costumes judaicos, né, eles sendo judaizantes, então... Foram se colocando outras coisas, vãs filosofias que Paulo vai usar, é uma ideia geral de coisas que não é a palavra de Deus. E Paulo ali vai apelar de muitas formas para mostrar para eles de que aquilo era vãs e deveriam ser descartadas. Mas lembra que nós colocamos durante alguns pontos e algumas lições, mostrando de que isso estava entrando devagar, aos poucos, dentro do coração e dentro do intelecto dos colossenses, né? E isso foi importante porque nas primeiras lições nós colocamos que é como se fosse uma batalha entre os argumentos de Paulo e os argumentos dos falsos mestres dentro do coração e dentro da mente daqueles crentes ali que estavam em Colossos. Então, eles não estavam batalhando entre eles, Paulo e os falsos mestres, mas entre as suas ideias. E por isso que Paulo vai falar dessas vãs filosofias, trazendo para nós hoje uma ideia clara de que a gente tem muitas vãs filosofias. Vou te dar um exemplo teológico, professor. O liberalismo teológico é uma vã filosofia, onde ele duvida, onde ele revisita a Bíblia de uma forma muito esdrúxula, fazendo o que a gente chama na teologia de exegese, e não exegese, né? De forçar o texto a falar aquilo que você quer que ele fale. Então, hoje nós temos muito disso dentro do liberalismo teológico, dizendo que isso aqui contexto era diferente, então não é tudo que a gente aplica, e as aplicações, elas têm que seguir uma luta de classes de hoje em dia, então bem assim, marxiana dentro da ideia, bem marxista, assim. Então, assim, nós temos uma influência ali, como posso dizer assim, liberal, não no sentido econômico, né? Mas bem no sentido do liberalismo mesmo dentro aqui das escrituras, que é uma filosofia que a gente quer sempre combater, tem que combater, porque nós acreditamos estritamente que é inerrante, que isso daqui não passou, que o contexto pode ser diferente, mas nós temos que aplicar de formas diferentes, mas aplicar a mesma coisa dentro do nosso contexto. A gente explicou lá no começo como ler e interpretar uma carta. Então, as vãs filosofias hoje, eu dei um exemplo teológico, mas você tem uma vã filosofia de um hedonismo, de uma busca incessante pelo prazer. Então, nós temos várias vãs filosofias hoje, e aí, professor, você revisita dentro dos seus estudos aquilo que você utilizou como exemplo de uma vã filosofia lá quando você deu a sua aula. E revisita esse tema. Traz para eles de novo na memória. O segundo tema, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, e obviamente que aqui a gente poderia falar mais uma aula inteira, que não tem como resumir isso muito fácil, mas basicamente nós colocamos que Cristo ele age desde a criação do mundo, antes da criação do mundo. Ele vai dizer que antes da criação do mundo ele já havia morrido, mas nós percebemos que ele, como a palavra, como o verbo, ele é a ação ali em Gênesis, ele é o que é dito para criar, e aí nós espelhamos o hino mostrando que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Nós trabalhamos ali o fato de ele não ter sido criado, o fato de ele ter poder sobre tudo, porque nele existe toda a supremacia, o que seria a supremacia. E aí você revisita também os seus estudos, estou sempre frisando isso, porque você já estudou esses temas, e aqui nós estamos revisitando e mostrando dia após dia de que ele é supremo sobre toda a criação e também sobre a nova criação, que seria uma nova criação que nós falamos ali, se eu não me engano, na lição 8, lição 7, e essa nova criação, ela seria a supremacia de
Cristo na igreja, eles são 6. E essa nova criação seria essa criação que ele fez lá no início, que foi contaminada pelo pecado, mas agora redimida por ele mesmo. Então, mostramos essa supremacia dele dentro de períodos específicos da história, mostramos essa supremacia dele em períodos específicos em relação aos contextos das cartas da Bíblia, em relação a alguns diálogos com os discípulos, em relação a alguns acontecimentos dentro da história como um todo. Então, a supremacia dele vem desde a criação até a nova criação e continua até hoje. Então, foi alguns pontos que nós colocamos ali. Então, a gente vai ter o exemplo de João 1, ele é o verbo encarnado, que a gente conhece muito bem. Ele também, nós temos o exemplo de Gênesis 1, a gente faz esse contraste. Enfim, nós temos a supremacia de Cristo, a gente poderia falar muita coisa, porque, basicamente, a lição é sobre a supremacia de Cristo, por isso que é um tratado cristológico, que a gente fala sobre a supremacia de Cristo em muitas áreas. Então, revisite os seus ensinos, revisite os seus estudos, que eu tenho certeza que você vai ter muita coisa anotada legal para você passar para eles. E o importante disso que eu estou frisando é o fato de que o seu contexto, professor, é diferente do meu contexto. O seu contexto é diferente do contexto da igreja da rua de trás sua. Porque o seu contexto é o contexto específico daqueles alunos que estão com você, que estão com vocês. Então, assim, pensa assim. A gente poderia dar muitos exemplos da supremacia de Cristo, mas você tocou em um que os seus alunos acharam importante. Você vai revisitar esse daí. O que eu estou mostrando para você aqui é que nessa lição, revisitando a supremacia de Cristo, nós estamos demonstrando que nós precisamos revisitar coisas importantes para fixar dentro do cérebro deles. E fixar nada mais do que decorar, rever. Então, reveja com eles temas que você já falou e que você percebeu, professor, dentro do seu contexto, que foi importante para eles. O terceiro tema é a liberdade humana, onde Paulo vai utilizar não toque, não coma, ele vai utilizar outras coisas mostrando que nós temos liberdade. Gálatas vai colocar que pela liberdade que Cristo nos libertou, que é outro texto, mas com conceitos bem parecidos. E dentro dessa liberdade humana, nós temos a nossa parte do processo, que nós fizemos uma lição sobre isso, né? E dentro dessa liberdade, nós entendemos que nós não precisamos dos adicionais que lá as vãs filosofias falou que a gente precisava, você se circuncidar, não comer carne de porco, que isso é para aquele contexto, mas que hoje nós não precisamos de adicionais, principalmente de uma das vãs filosofias que era que nós precisamos de experiências espirituais fora de Jesus Cristo, nós não precisamos ir atrás, nós falamos hoje, né? Nós não precisamos ir atrás de bênção, nós não precisamos ir atrás de profecias em outros lugares, e eu preciso ir lá porque aquele homem vai me dar. Nós não precisamos disso. A supremacia de Cristo, ela nos mostra e nos coloca no lugar onde a gente tem que estar. Se ele quiser falar conosco, ele vai falar. Então nós conversamos muito sobre isso, sobre não procurar experiências espirituais fora do nosso contexto de Jesus Cristo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de cartomante, nós não precisamos de horóscopo, nós não precisamos de novas experiências, de muitas outras coisas que nós podemos citar. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é estar dentro da supremacia de Cristo. Então, revisite os seus estudos e veja aquilo que tocou mais nos seus alunos. E, para finalizar, o pensamento do alto, onde nós colocamos que tudo isso visava a ideia de que isso era um evangelho da esperança. Se eu não me engano, é a lição até 2, né? A lição 3, o Evangelho da Esperança, onde nós demonstramos dentro disso que é o Evangelho que eles viveram, os colossenses viveram, sabiam do que Paulo estava dizendo e que eles aguardavam o momento onde Cristo viria buscar. Então eles viviam a vida deles como nós temos que viver a nossa vida, com a esperança como base. Tudo tem que girar em torno da esperança, que isso aqui é efêmero, que isso aqui é passageiro, que isso aqui uma hora vai. E o que vai sobrar para nós é só a promessa de que um dia ele viria para nos levar e ficarmos a eternidade inteira com ele, conforme seu texto diz na sua oração, quando Jesus vai dizer: onde eu estiver, que os meus estejam comigo. Então é isso que nós acreditamos, é assim que eles viviam e é assim que nós vivemos a nossa nova vida, que tem uma lição também com esse tema, é baseada no Evangelho que traz esperança, ou seja, o Evangelho é baseado na esperança. Então, se Cristo morreu, lembra que a gente falou sobre a ressurreição? Se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a fé de vocês, porque se ele ressuscitou, ele está com Deus e um dia ele vai vir nos buscar. Então, para finalizar a conclusão, essa lição foi só revisitando mesmo, porque isso é uma lição para você, professor. Essa é uma lição para você. Para você revisitar, você entender que teve alguns pontos onde foi legal para os seus alunos,
que você viu que desenvolveu o assunto, que eles gostaram. Então, revisite esses temas com eles. Façam com que eles fixem isso dentro da mente deles. Façam com que eles desenhem isso na mente deles. Se necessário, desenhem na lousa para que eles fixem isso. Porque é isso que vai ajudar eles a lutar contra as vãs filosofias de hoje. A conclusão vai dizer assim: chegamos ao fim. Estudar a carta aos Colossenses é um privilégio para a igreja de nosso século. Se observarmos bem, veremos que ficamos praticamente 8 lições no primeiro capítulo da epístola. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Por ser uma carta escrita em um momento mais maduro da vida de Paulo, essa epístola ratifica verdades já vistas em outras cartas. Além disso, é revigorante ver a maneira como Paulo apresenta a figura de Cristo aqui. Nada é mais importante do que vermos a sua supremacia no universo. Sejamos criteriosos. Qualquer elemento que se apresente como algo necessário à nossa salvação, além da figura de Cristo em nossa vida, precisa ser rechaçado. Cristo é supremo sobre a criação. Cristo é supremo sobre a nossa vida. Graças a Deus, ao Pai, por isso. Amém, professores? Então foi um privilégio estar com vocês durante toda essa revista. Foi um privilégio poder conversar com vocês um pouco, escrevê-la também, mas foi um privilégio poder conversar com vocês um pouco sobre quem é esse Jesus. Essa cristologia, né? Esse tratado cristológico que é essa epístola de Colossenses trouxe a nós, revisitou em nós uma supremacia de Cristo e que, a gente até colocou um tópico sobre isso, de que ele não é apenas, eu vou colocar aqui uma aspas bem grande, tá? Que ele não é apenas o Salvador. Ele tem tantos outros atributos que a carta de Colossenses, através do apóstolo Paulo, mostrou a nós. E foi muito bom conversar com você sobre isso. Espero que isso tenha renovado a sua vida. Espero que isso tenha ajudado você, professor, a passar para os seus alunos algo que eles possam levar durante toda a eternidade para com eles. Agradeço a sua companhia. Até a próxima revista. Até a próxima lição. Até a próxima vez que a gente se vê durante o ministério. Que Deus abençoe a sua vida. E uma ótima aula.